Fala, filhotes, estão vivos? No vídeo de agora nós vamos falar um pouquinho sobre inflação e desemprego. Quanto mais pessoas trabalham, mais altas são as suas contas. Em contexto, o foco é a política econômica. O principal pensador é o Alban William Phillips, que viveu de 1914 a 1975. Antes dele, em 1936, o John Maynard Keynes tentou explicar o desemprego e as recessões. Em 1937, o britânico John Hicks fez um modelo matemático com as reflexões de Keynes. Depois, em 1968, Milton Friedman diz que a curva de Phillips deveria contar com expectativas de inflação das pessoas e que é uma taxa natural de desemprego. Em 1978, os economistas Robert Lucas e Thomas Sargent criticam a curva de Phillips. Nos anos 80 em diante, a nova macroeconomia keynesiana reabilita a possibilidade de estabilizar a economia como um todo. Então, durante 30 anos após a Segunda Guerra Mundial, as economias mais desenvolvidas do mundo usufruíram o seu mais longo período de crescimento. O desemprego estava baixo, a renda aumentou e os economistas achavam que haviam superado a crise dos anos 30, da quebra da Bolsa de Nova York, do crash de 29. Essa confiança vinha da crença no poder da intervenção do governo para orientar a economia, que foi resumida convincentemente na curva de Phillips. Em 1958, o neozelandês Alban William Phillips publicou The Relationship Between Unemployment and the Rate of Change of Money Wages, mostrando a ligação entre a inflação salarial e o desemprego no Reino Unido de 1861 a 1957. Anos de alta inflação eram anos de baixo desemprego, e vice-versa. Inflação ou desemprego? Uma obra posterior mostrou relações similares e estáveis em outros países desenvolvidos. Os governos perceberam que existia uma oposição entre inflação e desemprego. Podiam pegar o ponto preferido na curva de Phillips, optando por desemprego baixo e inflação alta, ou inflação baixa e desemprego alto, e ajustar suas políticas para tanto. Aumentando ou reduzindo os gastos e endurecendo ou afrouxando a política monetária, a oferta de moeda e taxa de juros, eles poderiam regular a demanda agregada, gasto total, para arrumar a economia na curva. A economia era tratada como uma máquina gigante. Todas as questões principais da macroeconomia, todo o sistema econômico do país, aparentemente se resumiam a soluções técnicas em vez de batalhas ideológicas. É interessante que essa questão também o Brasil acabou vivenciando ela nos anos da era em especial no final da era Dilma, onde nós chegamos ao menor desemprego da história, 4,5%, 4,7% mais ou menos, mas com uma inflação tendendo a aumentar, a chegar quase a 2 dígitos, e coisa que não acontecia desde que o FHC tinha instituído o Plano Real. Então não tínhamos uma inflação tão alta, ou com tendência a uma alta tão grande, apesar de que eu acho que teve 2 dígitos com o FHC. Mas é isso aí, porque houve um vasto investimento do Estado na economia, vários incentivos fiscais do mesmo Estado para a economia. Isso acabou fazendo com que ela ficasse aquecida, com que o desemprego caísse, chegamos a quase uma situação de pleno emprego, e aí então a inflação naturalmente subiria. Então a inflação ou desemprego, esse é o grande dilema aí, Se o emprego está alto, o governo pode impulsionar a demanda aumentando gastos públicos, se o desemprego está alto, Isso faz os preços subir, a inflação e o desemprego cair. Mas quando mais pessoas são necessárias no trabalho, os salários sobem, elevando os demais preços. Quanto mais pessoas trabalham, mais altas são as suas contas, mais caro fica e menos vale o seu dinheiro, Então a curva de Phillips mostra a relação entre o desemprego e a taxa de inflação. Quando o desemprego cai, a inflação sobe e vice-versa. A curva de Phillips, com inflação zero, o desemprego é alto. Geralmente é alto. Apesar de que alguns países conseguem ter uma inflação não tão alta, com um desemprego também não tão alto, é o caso dos Estados Unidos. Então a curva casava bem com a macroeconomia keynesiana, comum na época. Quando o desemprego estava alto, achava-se que a queda nos mercados de trabalho e de bens reduziria salários e preços. A inflação seria baixa. Quando a taxa de emprego estava alta, a demanda adicional na economia, talvez com gastos públicos, não aumentava a produção e o emprego, mas fazia baixar preços e salários. E a inflação subiria. Contudo, nos anos 70, essa relação estável sumiu. O desemprego e a inflação subiram juntos, num estado conhecido por estagflação. O economista americano Milton Friedman explicou o fato de um modo que seria dominante na teoria macroeconômica, ao dizer que
A demonstrar a relação entre os preços reais e o desemprego, a curva de Phillips precisava levar em conta as expectativas de inflação. As pessoas percebiam que, quando o governo aumentava os gastos para estimular a economia e aumentar o emprego, logo haveria inflação. Em consequência, qualquer aumento nos gastos públicos em período de desemprego alto era tido como sinal de inflação iminente, e os trabalhadores pediam um aumento salarial antes de os preços realmente subirem. No longo prazo, declarou Friedman, não há oposição conflituosa entre desemprego e inflação. A economia se ajusta numa taxa natural de desemprego. As tentativas do governo de estabilizar a economia só incentivavam a expectativa de inflação futura, então surgiu uma inflação real. A contestação de Friedman abriu caminho para um ataque à macroeconomia keynesiana e ao surgimento e desenvolvimento do neoliberalismo, às políticas neoliberais da década de 80, com Ronald Reagan, Margaret Thatcher, no Chile com Pinochet. E os governos buscaram opções para melhorar a oferta monetária e de mão de obra em vez de tentar controlar a demanda. Em 1971, o desemprego chegou a quase 23% nos Estados Unidos, com uma queda correspondente nos preços. O governo lançou um programa de obras públicas para criar empregos. Isso acabou salvando a economia naquele momento. Alban William Phillips, nascido na Nova Zelândia em 1914, Phillips foi para a Austrália aos 20 anos e por um tempo caçou crocodilos. Viajou para a China em 1977, fugiu quando o Japão invadiu e chegou ao Reino Unido em 1978 para estudar engenharia. Com a Segunda Guerra Mundial, ele se alistou na RAF, Royal Air Force, a Real Força Aérea Britânica. Preso pelos japoneses, em 1942, passou o resto da guerra num campo de prisioneiros. Em 1947, ele se matriculou em Sociologia na London School of Economics, mas trocou por Economia na pós-graduação. Ele foi professor de lá em 1958. Em 1967, voltou para a Austrália para lecionar, mas um derrame 2 anos depois o fez se aposentar na Nova Zelândia. Então, as obras-chave dele de 1958, The Relationship Between Unemployment and the Rate of Change of Money Wages, e de 1962, Employment, Inflation and Growth, an Inaugural Lecture. Então é isso aí, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem curtiu, dá um like. Quem não curtiu, dá um dislike. Quem se interessar pelo conteúdo do canal, é só se inscrever, ativar o sininho e aguardar os próximos vídeos e as próximas notificações. Deixe também seus comentários dizendo o que você está achando dos vídeos, sugestões de temas e assuntos para serem abordados em vídeos posteriores. É isso aí, hasta la vista, babies, e até a próxima.